Galera, pensei uma coisa importante para mim, talvez ajude vocês também. Pedi ao Tony aqui para ele me dar 3 dicas que me ajudariam agora como iniciante, mas que também seriam importantes para quando eu me tornar avançado, se um dia eu conseguir. E aí, tá com o Tony. Cara, vamos lá, como é que eu posso ajudar aí? Vou tentar dar dicas simples, fáceis de entender. A primeira, eu acho que talvez seja a mais importante, que é ficar atento na forma que tu usa as pernas. Porque, naturalmente, por a gente tocar a bola com a raquete, com a mão e com o braço, a gente é levado a pensar que o braço ele é o mais importante para jogar tênis de mesa. De fato, ele é muito importante, porque é ali que tu vai ter o feeling, é ali que tu vai tocar a bola. Só que se tu não está bem posicionado a cada bola, tu não vai conseguir dar qualidade nela e tu não vai conseguir evoluir. Então isso tanto para o iniciante que está começando agora, para já começar a pensar nisso, tanto quanto para o avançado que quer melhorar, isso aí é muito importante. Eu acho que a forma mais simples de falar isso é tu fazer esse tripé, primeiro olho, depois perna e depois braço. Isso é importante, porque tem gente que é olho, braço e perna. Entende? Por exemplo assim, olha a bola, vai atrás dela com o braço e depois vê o que faz com a perna. Aí fica sambando ou não se posiciona bem e tudo. Então, em geral, deve ser olho, aí perna para você se posicionar bem onde você quer para chegar na bola e depois o braço, depois o movimento. Então, isso para mim é uma dica muito importante que tanto o iniciante quanto o avançado também vai poder usar. Fica atento na tua movimentação de pernas, esteja sempre ativo e tenta sempre se posicionar bem ao invés de correr atrás do braço. Isso é um termo que a gente usa bastante, entendeu? Quando você olha a bola que está bem lá no canto e você vai buscar com o seu braço e depois você mexe a perna, você está correndo atrás do braço. Isso não é legal. Então primeiro você se posiciona, você vai usar a perna para isso e depois você usa o corpo e usa o braço para o movimento. Perfeito. Uma bola na minha direita e uma bola na minha esquerda, por exemplo. Tá. Minha direita. Isso, vai me deslocando. Eu tô meio que tá passando, né? Beleza. Mas eu tô meio que correndo atrás do braço. Sim. Porque eu tô aqui no meio, paradão, e pô, eu quero chegar na bola. Então a bola vai lá, meu braço vai. A bola vai lá, meu braço vai. Esse é quando a gente começa a jogar normalmente, né? Então tenta pensar olho, então quer dizer, tu olha a bola, depois tu se posiciona bem, e depois tu faz o movimento. Repetido. Cara, mas faz toda a diferença. Parece que você chega muito mais tranquilo na bola. Exatamente. E aí o movimento, mesmo que às vezes o braço não esteja tão correto tecnicamente, só de você ter chegado na bola corretamente, vai ficar mais fácil para tu fazer o gesto. Entende? Em contrapartida, tu pode ter o melhor gesto do mundo. Se tu chegar mais deslocado, se não chegar bem na bola, tu não vai conseguir fazer um bom gesto. Dica. Segunda dica, a consistência antes da potência. Isso eu acho bem importante. Eu também gosto de musculação e na musculação a gente diz que a técnica precede a carga. Isso significa o quê? Quando você vai fazer exercício de musculação, às vezes para você treinar o ego, você coloca uma carga absurda e aí você não consegue fazer uma boa técnica, aí você pode se machucar. No caso do tênis de mesa, você não vai se machucar porque é um esporte relativamente leve, mas você não vai conseguir extrair o máximo do teu gesto. Então, por exemplo, assim, tem caras que começam a bater bola já na velocidade de 150%. Porque quer ver bolas rápidas. Só que aí esquece da técnica. Então, a técnica é mais importante, até porque sempre quem colocar uma bola mais do outro lado da mesa é quem vai ganhar um ponto. Sim. Então, se você tem a técnica boa e você tem consistência nisso, depois você vai acelerar isso naturalmente, entende? Então, o que eu posso falar na prática, eu acho, é assim, conta as suas bolas no treino. Porque eu vejo pouca gente que conta as bolas, entendeu? Por exemplo, vamos fazer um exercício, 2 backs e 2 fora, ok. Vamos fazer 20 bolas sem errar? Nós não vamos parar de fazer esse exercício enquanto não fizer 20 bolas sem errar. Se 20 bolas estiver fácil, faz 30 sem errar. Se está fazendo 30 sem errar, aí talvez você pode acelerar um pouquinho, entendeu? Mas sempre priorizando técnica ao invés da velocidade. Isso, para a tua progressão a longo prazo, vai ser muito melhor. Isso é tanto importante para iniciante, quanto para quem já está avançado, a consistência é bem importante. Show. Daria para a gente demonstrar isso aí na mesa de alguma forma, tu acha? Dá para, de repente, eu bloqueio para ti
um exercício bem simples, talvez 2 backs ou 2 shotos e 2 fores, e aí tu vai tentando fazer, e se tu cometer algum erro, se eu achar que de repente tu pode fazer melhor tecnicamente, eu te falo, e a gente sempre vai priorizando bolas na mesa, Certo. Vamos lá. Então, tipo, a ideia é 2 shots aqui. 2 shots e 2 fores, e eu bloqueio aqui de back. Sem força, E aí o que acontece? Como tu já tem, claro, tu ainda se considera iniciante e tal, mas tu já sabe fazer os movimentos. Então tu não precisa ir tão devagar, tu pode, por exemplo, já usar o teu top spin, o forehand, mas sempre tentando encaixar mais o teu corpo e fazer uma boa técnica que propriamente girar ou fazer uma bola incrível. Perfeito. Vamos lá. O que eu vou te pedir agora? Para ter um pouco mais de eficiência, talvez, tenta, ao invés de buscar essa bola na diagonal para trás, porque às vezes tu faz 1, 2 shoto, diagonal para trás, lá e lá. Tenta, só, não precisa afastar muito, mas afasta um pouquinho só do shoto para conseguir pegar essa bola na frente no fora. E ao invés de e diagonal para trás, tu faz lateral, pega na frente. E tenta usar mais teu corpo, porque o teu braço é muito bom, então vem a bola com bastante efeito boa. Só que se tu adicionar essa transferência, no teu caso da perna esquerda, que é canhoto, né, para a direita, fazendo um gesto um pouco mais compacto, tipo, vai ser efetivo. De trás, né, tua perna, eu sou destro, então vou fazer daqui. A direita e transfere o peso, vai terminar na perna esquerda. No teu caso é o contrário. Fazendo um gesto mais compacto. Tac, tac. Continua usando o braço, o teu braço é bom, então faz mesmo esse gesto um pouco maior, só que sempre usando o teu corpo junto e tentando pegar a bola mais na frente. Certo? Vamos lá. Boa. Isso. Consistente, isso. Tá bom. Ok. Mas eu acho que já deu para exemplificar, tu fez um ritmo bom, que é um ritmo que a gente fala, que é um ritmo encaixado, que é um golpe que ainda assim tem qualidade, ainda assim tem efeito, ou seja, tu não está só passando a bolinha, mas ao mesmo tempo tu não está estourando ela. Entende? É muito mais eficiente para ti, para tua evolução no longo prazo, tu fazer esse tipo de treino, aí tu pode falar assim, mas e se eu não errar nunca? Aí tu começa a acelerar um pouquinho, entende? Tu tem que ter esse feeling. Agora não adianta tu fazer uma sequência de, eu fiz uma sequência de 5 bolas, que incrível, agora eu vou começar a arrebentar. Não, 5 bolas não é nada. Mas tem que fazer 30, 40, 50, 60 sem errar e sempre ir contando e ajustando técnica. Ajustando técnica, a velocidade vai vir como bônus, entre aspas, porque também é necessário. Mas ela só vai vir se tu tiver uma técnica boa. Até porque essa bola que eu arrisco tudo, eu tenho grande chance de errar também, né? Então, acertei uma, fiz o ponto, show. Mas errei 5, perdi o jogo. Exatamente, talvez o saldo não vai ser positivo. E aí, como eu te falei, claro, isso tem que ser colocado num contexto, porque também tu não vai ficar só passando bolinha para não errar. Sim. Mas no fim das contas, no tênis de mesa, quem joga a última bolinha na mesa ganha o ponto. Então você tem que focar bastante em consistência. Show de bola. Terceira dica, temos. Cara, a terceira dica é um pouco mais difícil para o iniciante, mas eu acho que é interessante já começar a pensar para começar a aprender certo. Talvez a gente já tenha falado em algum momento desse vídeo ou não, enfim, mas saque e recepção é de 70% a 80% do jogo. Tá? Então focar muito nisso. Por que eu falo que é importante focar nisso? Porque quando a gente começa a jogar tênis de mesa é muito divertido, a gente gosta de se divertir e normalmente a gente se diverte com velocidade, com bloqueios e ataques, e às vezes um pouco longe e tal. E às vezes, com um bom saque e uma boa recepção, você vai fazer muito ponto. O curioso, pelo menos para mim e para muita gente que eu converso, que treino de, principalmente saque e também recepção, são os treinos mais chatos do tênis de mesa. Né? Porque, sei lá, você bota um fone e você fica aqui 1 hora com um balde de bola e fica sacando. Só que é o que mais dá resultado, porque se o teu adversário não consegue pegar o teu saque, ou se ele recebe mal o teu saque, tu já está muito na frente. Da mesma forma, se tu tem um saque bom e o teu jogo é muito baseado no saque e tu encontra um adversário que consegue pegar bem o teu saque, também tu vai ter problema. Então, muito do jogo, ele é decidido, às vezes a gente gosta de ver, por exemplo, o Calderano, bolas fortes, bolas incríveis, os chineses, muitas trocas e tudo,
Mas a maioria dos pontos ele vai se decidir no início. E o início é saque, recepção, é uma colocação boa de bola. Então, o que eu poderia falar para vocês, assim, se você tiver uma brecha na agenda, se você tiver uma brecha na agenda, sei lá, de 20, 30 minutos, faz um treino de saque, por mais chato que seja. Você vai ganhar muito ponto com isso e tecnicamente você vai progredir muito. Recepção também, às vezes você está no clube, às vezes tem aquele cara que, sei lá, você não é muito acostumado a jogar com ele. Vai lá e pede para jogar uma partida com ele. Às vezes ele tem um saque diferente, que vai ser bom para você treinar a recepção. Vai para torneios que você não conhece os caras, independente do nível técnico que os caras tenham, vai ser formas diferentes de sacar e você vai entender diferentes formas de fazer a recepção também. Então, saque e recepção é muito importante focar. E eu falo isso porque a galera gosta muito de mandar treino para mim e fala assim, esse treino aqui tá certo, esse movimento tá certo, back, meio, back. E é muito raro alguém me mandar treinos pedindo sobre saque e recepção. Então, se vocês começarem a pensar bastante em saque e recepção, eu acho que o nível do jogo vai subir. E o saque é bom que a gente consegue fazer sozinho, né? Não precisamos de ninguém, no caso, você pode simplesmente chegar lá, fazer o treino de saque. E isso é interessante, isso é muito interessante porque como tu falou, né? Tu consegue progredir sozinho. Então, se tu pega ali, eu tenho 30 minutos por dia, não tenho ninguém para treinar, e é só 30 minutinhos, então às vezes é curto para fazer um treino, mas se você pega um balde de bola e fica 30 minutos sacando todo dia, ou que seja 3 vezes por semana, o teu nível de jogo em geral vai subir muito, porque às vezes você vai ter um saque bom, que a bola vai sobrar boa para você, você vai conseguir finalizar o ponto. Às vezes o outro cara tem um saque bom, que você está com dificuldade de ler o saque, mas como você já treinou muita recepção, já jogou contra muitos caras diferentes, você vai saber recepcionar. Quando você olha um jogo profissional, às vezes a diferença é essa, às vezes é imperceptível, assim, são pequenos detalhes, mas você vê que o saque ele é mais baixinho, a recepção ela é mais bem colocada, tu coloca o teu adversário em mais dificuldade, do que só simplesmente, eu vou sacar um saque qualquer só para colocar a bola em jogo e vamos pro pau, entendeu? Inclusive, galera, fica aí um ótimo exemplo, que o meu jogo é baseado em saque, sempre foi, então geralmente eu saco para matar um ponto. E contra o Tony foi um ótimo exemplo, porque eu não fiz nenhum ponto de saque nele. Nós jogamos 2 partidas de 3 sets, eu não fiz nenhum ponto de saque nele. E não só não fiz o ponto de saque, como ele não devolveu nenhuma bola boa. Então, isso mostra como realmente treinar o saque faz toda a diferença. Caso o meu saque fosse um pouco melhor, talvez eu tivesse botado um pouquinho de dificuldade para ele e aí eu teria mais chance para atacar a bola, consequentemente mais chance no jogo. Não foi o caso. A gente chama de jogo de mesa. O jogo de mesa, ele conta muito e eu sei disso, não é muito agradável, não é muito gostoso ficar treinando saque, recepção, mas para quem quer melhorar e quem quer subir no nível de jogo é bem. Tá aí, galera. Obrigado, Antônio.